Que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje eu quero te ajudar a fazer uma escolha correta nas próximas eleições. Sempre que chega períodos eleitorais, nós encontramos diversas pessoas com dúvidas e algumas com as mesmas dúvidas de sempre. Eu não sei em quem votar, eu não tenho em quem votar e talvez algumas até dizem, tanto faz o meu voto. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo é que a política, ela é muito importante e ela é uma bênção. A política é muito importante e ela é uma bênção. Porque é a organização que visa o bem público, que visa o bem das pessoas. Uma política de uma cidade, ela visa o bem da cidade. Isso é muito importante quando você pensa que você vai votar em alguém que vai te representar ou que vai tomar decisões que vão afetar diretamente a vida das pessoas, a sua vida, a vida da sua família e a vida da população de maneira geral. Então, a política, ela é uma bênção. Nós não podemos cair no erro de falar coisas que a gente escuta, por exemplo, a política não presta, o sistema não presta, porque assim estaremos entregando de bandeja o nosso voto justamente para aqueles que não prestam. Sim, tem muitos corruptos na política e que esses paguem pelos seus crimes. Mas a política em si não é ruim. Ela serve para abençoar ou beneficiar a população como um todo. Segundo lugar, é importante você entender que a pior coisa que aconteceu na humanidade foi a entrada do pecado. E o pecado também corrompe a política e políticos, os sistemas. Então você deve orar pela vida das pessoas, pela vida dos políticos. Eles também têm famílias e eles precisam de apoio. Mas pastor, o político tal, ele cometeu um crime, que ele pague pelo seu crime. Não vote nele, não faça isso, mas ore pela vida dele. Lembrando que eles também têm famílias, eles têm filhos que são taxados de A ou B e sofrem com esse sistema corrompido muitas vezes. Então, o pecado é o problema de tudo. Dito isso, você não pode crer que a política vai resolver todos os seus problemas. Não veja a política como algo redentivo, que vai resolver todos os problemas da cidade, do país ou do mundo. É fato que ela tem uma influência muito grande, é fato que ela pode prejudicar ou melhorar, abençoar a vida das pessoas, mas não creia que tudo será resolvido nos próximos 4 anos. Só existe uma solução para a vida corrompida da humanidade. E a solução é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa exercer o seu direito, o seu dever como cidadão e fazer o seu voto consciente, não é verdade? Dito isso, que é muito importante ter esses pressupostos, quais nós falamos até agora. Primeiro, a política é uma bênção, ela serve para promover o bem comum, lembre-se disso. Não é o bem de uma pequena parcela da cidade, não é um bem de um grupo menor ou maior, é o bem comum, bem de todas as pessoas. Segundo lugar que vimos, o pecado corrompe sistemas, o pecado corrompe homens, mas nem todo político é corrupto.
tem muitos e muitos e muitos políticos que são honestos e estão lutando para fazer a coisa correta. O grande problema disso, da mídia, por exemplo, é que sempre as coisas ruins se destacam mais. Você nunca percebeu o que é passado nas televisões, em telejornais? Você não vai ver notícias ou muitas notícias de pessoas fazendo bem. Na sua cidade, na sua igreja, na política, funciona assim. A notícia ruim dá mais ibope. Você não vai ver nunca, ou deveríamos ver, né, um telejornal passando 1 hora que seja de notícias boas. Olha, hoje nós só vamos mostrar notícias boas, notícias de pessoas abençoando pessoas, notícias de políticos, como estamos falando aqui, que fizeram leis e projetos que abençoaram cidades. Hoje só vamos fazer isso. Não. Você vê escândalos, você vê tragédias, você vê morte, e isso dá mais ibope. E a culpa também é nossa, porque o ibope vem da população que assiste, que continua assistindo, que procura notícias ruins para propagar. Então nós poderíamos começar a propagar notícias boas, não é verdade? Essa é uma ação que a gente pode fazer. Olha, igreja tal está fazendo isso, está promovendo isso, pastor fulano de tal, olha, o político tal fez um projeto assim e abençoou tal cidade, olha que coisa boa, vamos espalhar notícias do bem. E nesse sentido você deve orar pelos políticos da sua cidade. Orar, em primeiro lugar, eu sempre oriento os nossos irmãos aqui da igreja, orar em primeiro lugar para que Deus abençoe a família deles. Eles têm famílias, filhos, etc. Em segundo lugar, orar para que Deus traga justiça àqueles que estão usando do seu poder para fazer coisas erradas. Aqueles que são corrompidos, aqueles que só fazem esquemas atrás de esquemas, que Deus, de fato, traga justiça sobre a vida deles. Mas, nesse momento do vídeo, eu quero te trazer algumas coisas práticas sobre o seu voto. Em primeiro lugar, nós estamos chegando a eleições de prefeito e vereadores. É importante você saber que o prefeito, acima de tudo, é um gestor. Ele tem que gerir bem a cidade, administrar bem a cidade e também administrar bem a sua equipe. Por isso, você deve olhar, se interessar pela vida dos candidatos. O que essa pessoa faz, o que essa pessoa tem feito, ela sempre foi envolvida em política, o que ela fez, o que ela conseguiu, quem é a equipe que ela está colocando do lado dela. Porque muito mais do que ser um especialista em todas as áreas, o prefeito deve ser alguém com habilidades para escolher pessoas competentes em cada área. Pessoas que são qualificadas pelo seu trabalho correto, honesto, o trabalho específico daquelas áreas que são as secretarias, no caso de uma cidade, né? Secretaria da Saúde, Social, Educação, etc, etc, etc. Então você deve conhecer a vida dele e a vida da equipe dele, porque essas escolhas farão a diferença no futuro, nos 4 próximos anos, né? Quem você não deve escolher em hipótese alguma? Você não deve escolher, mesmo que seja um bom gestor, pessoas que prometem coisas específicas para você. Lembre-se, os políticos, eles têm que promover o bem da população. Então não venda o seu voto em nome de Jesus. Não venda o seu voto por troca de favores. Não venda o seu voto por pessoas que vão prometer para você ou para alguém da sua família que você vai furar uma fila da saúde, que você vai conseguir
um exame na frente de outras pessoas que estão precisando. Não venda o seu voto por promessas de ajuda. Não venda o seu voto para aqueles que já o ajudaram. Não! Avalie aquele que vai fazer o bem para a população. Para isso tem planos de governo. Planos, o que esse prefeito, no caso, tem para fazer nos próximos 4 anos. Assim, você e os vereadores vão poder cobrar também essas coisas prometidas. Essa venda de votos serve para os vereadores também. Mas lembre-se de votar bem para o prefeito. Esse que administra, esse que escolhe pessoas específicas, com habilidades específicas para as áreas da cidade que precisam. Esse que vai muitas vezes buscar recursos de fora, não é verdade? Através de outros políticos, através de deputados, etc., que vai buscar recursos do Estado para essas pessoas. Então conheça a vida do seu prefeito, o vice-prefeito, o time desse prefeito e como ele faz ou tem feito de maneira geral. Lembre-se, nunca venda o seu voto. Às vezes, você critica uma coisa que você tem feito. Às vezes, pensa comigo, os políticos que estão no poder, aliás, às vezes não, eles só são um reflexo do povo. Ah, mas político faz isso, faz aquilo. Quem votou? O povo. Por isso o seu voto é muito importante. Também tem os vereadores, que vão legislar, criar leis para o município, vão fiscalizar as atitudes do prefeito, eles vão aprovar o orçamento anual, esses planos do município. É muito importante você saber sobre a vida das pessoas, sobre pessoas que se expõem mesmo em prol da população, se expõem em prol da cidade. Mas pastor, eu ando tão desanimado, eu ando tão assim. Olha, pense comigo que esse é o futuro ou a influência do futuro da sua família. Nós, tratando a política ou tratando o nosso voto como algo irrelevante, são as pessoas em filas de hospitais que vão sofrer. É a sua família, alguém que vai precisar de um exame que vai sofrer. É a segurança da escola, a educação da cidade que vai sofrer muitas vezes. Então vote consciente, vote em pessoas que tenham planos claros, que vão beneficiar a cidade. Vote em pessoas que vão abençoar a cidade. Tenha muito cuidado com o seu voto. Mas pastor, e nós somos guiados pelo quê para nós votarmos? Guiados por esse bem comum, guiados pela palavra de Deus. E tem algumas coisas na palavra de Deus que para nós elas são inegociáveis. Por isso é importante você conhecer as pautas, o que esse prefeito, esse vereador no caso, acreditam. Pastor do céu, nossa, numa eleição teve uma pessoa da igreja que votou em um político que é totalmente a favor do aborto. O que o senhor acha? Olha, eu acho que essa pessoa deveria ver ou rever a sua conversão, porque é uma coisa muito simples, é uma pauta muito simples essa questão. Nós votamos em quem é contra o aborto. Mas pastor, eu avaliei todas as coisas aqui, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo de todos os políticos. Tem essa área aqui que é um pouco complicado. Às vezes acontece isso também. Nós precisamos escolher o menos pior. O menos pior. Não escolher ninguém
não é bacana, não é legal, porque é dar chance para o pior entrar. Olha, ninguém presta. Não, existe um menos pior. Às vezes eu fico olhando a relativização da política, falando assim, poxa, olha, tem esse daqui que foi condenado pelos seus crimes. Condenado por corrupção. Ó, tem esse aqui que não foi condenado. Mas, pastor, a equipe dele eu não sei não, viu? Melhor ter o benefício da dúvida, não é verdade? Do que em um que já foi provado. Se esse outro tem uma equipe, se esse outro é corrupto, que ele seja investigado, que ele seja preso, que ele pague por suas penas. Mas não relativize. Ah, pastor, todo mundo faz isso, então tanto faz o meu voto. Não caia nessa conversa em nome de Jesus. Tem políticos bons, tem políticos honestos, tem políticos cristãos honestos. Pastor, eu deveria votar em um cristão? Olha, a minha resposta é que sim. Se ele for cristão, então ele vai exercer a política para o bem do povo. Ele vai ser alguém que vai ir atrás de pautas sobre a família, em benefício da família, em benefício da vida, em benefício da educação, em benefício da segurança, em benefício da saúde, que vai promover a vida das pessoas, o bem comum. Infelizmente não é muitas vezes isso que a gente tem visto. Muitas vezes isso que a gente tem visto. Então, veja o partido, veja os políticos que são padrinhos desse, veja as suas pautas e aí vote consciente. Não venda o seu voto. Às vezes você estará prejudicando o seu próprio familiar, os seus filhos, porque esses poderão ser os deputados do futuro. Esses poderão crescer na política, que vão legislar sobre leis contra a sua própria família. Vote consciente. E nessa próxima eleição, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Exerça o seu direito de cidadão. E rogue ao Senhor para que coloque pessoas que vão lutar pelo bem comum do povo. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor, você vai indicar algum nome para finalizar? Não. Eu creio que a função pastoral, a função da igreja é a conscientização. A conscientização. E todo mundo tem a liberdade de votar em quem quiser, obviamente, diante desses princípios, dos princípios bíblicos, sendo um cristão. E aí sim, todo mundo pode exercer o seu voto. Tá certo? Que Deus abençoe, que Deus cuide da nossa cidade, que Deus coloque políticos que vão promover o bem comum da cidade e que a nossa cidade possa ser mais abençoada, mais próspera, possa abençoar mais famílias, possa ter emprego, segurança, educação, saúde, para nós vivermos bem aqui. De resto, nós vamos pregando que a política não salva. 4 anos não vão salvar uma cidade ou país, mas somente Jesus Cristo pode livrar da escravidão, da corrupção, do pecado. Entregue sua vida a Cristo, hoje mesmo, para a honra e glória dele. Deus te abençoe e até a próxima.